Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 5 técnicas fáceis de desenho. São 5 técnicas básicas que qualquer pessoa que está no início, começando a aprender a desenhar, pode colocar em prática. E são técnicas que auxiliam bastante no aprendizado dos desenhos e também das técnicas mais avançadas de desenho. Aqui no canal também tem outro vídeo em que eu compartilhei 5 técnicas fáceis de desenho e esse é um dos vídeos mais vistos aqui no canal, inclusive é um dos meus favoritos. E nesse mês de abril vai fazer um ano que eu postei esse vídeo. Então, para comemorar o aniversário desse vídeo, eu resolvi compartilhar hoje a parte 2 desse vídeo com mais 5 técnicas fáceis de desenho para vocês colocarem no treinamento de desenho de vocês e seguirem evoluindo nas técnicas de desenho. Bom, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e já ativa o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Já deixa o seu like aqui para mim, pois o seu like me ajuda bastante. E deixa também nos comentários o que você quer ver aqui no canal, quais técnicas você quer aprender. Deixa tudo aqui nos comentários que eu respondo tudo e vejo todas as sugestões que vocês quiserem que eu produza aqui pro canal. E também gostaria de te convidar a me seguir lá no meu Instagram, @ajuquedesenhou. Por lá eu posto várias dicas de desenho, então vai ser muito legal te ver por lá também. Bom, a primeira técnica que eu quero compartilhar com vocês hoje é sobre como treinar o seu traço. E eu resolvi trazer esse tema para a primeira técnica porque é algo muito básico e você precisa se atentar desde o início para evitar muitos erros na hora de desenhar, inclusive até mesmo evitar dificuldades no futuro. Então, para cada traço que a gente vai fazer no desenho, existem basicamente 3 formas de segurar o lápis. A primeira é em pé. Vou fazer aqui um quadrado para exemplificar para vocês. Então, a primeira aqui é em pé, que no caso você vai segurar ele assim, que é o jeito que a maioria das pessoas que estão no início costumam segurar o lápis, com a mão bem rígida e o lápis bem em pé. Você pode perceber que o traço ele sai mais escuro. Com essa forma de segurar o lápis, automaticamente a nossa mão faz uma leve pressão no lápis. Então, você não precisa colocar muita força quando for desenhar segurando o lápis dessa maneira. Só que o problema dos desenhistas iniciantes é que a maioria das pessoas não sabem dosar a força da sua mão. Então é justamente por isso que a maioria tem o traço mais forte, mais pesado, porque justamente todo mundo que está no início não tem essa noção de segurar o lápis com mais leveza. E isso é totalmente normal, porque na escola não ensinam a gente a segurar o lápis de formas diferentes para conseguir dosar essa força da mão ao escrever ou até mesmo ao desenhar. Então, nessa primeira maneira aqui de segurar o lápis em pé, o ideal de usar essa forma de segurar o lápis é para fazer detalhes no desenho, que é naquela etapa que você faz detalhes mais pontuais, como os cílios de um olho ou outros detalhes menores que não vai exigir tanto da movimentação do nosso braço. É naquele momento em que você precisa se concentrar mais para fazer o traço, e aí na movimentação com o lápis em pé, a gente consegue ter maior foco na hora de fazer o traço. Então prefira usar o lápis em pé para fazer os detalhes no desenho, tá bom? Aí tem a segunda forma de segurar o lápis, que é na diagonal. Essa é a forma ideal de você fazer qualquer tipo de desenho, desde a etapa do esboço até a parte da pintura, porque é a forma que a mão fica mais confortável para segurar o lápis. Você pode perceber que quando você deixa o lápis na diagonal, a mão fica mais relaxada,
mesmo que você coloque muita pressão na mão, o lápis vai continuar leve e o traço ainda vai sair mais fluido, mais leve, tá? Pintando esse quadrado que eu fiz aqui, com a mão bem leve e com o lápis na diagonal, você já vai perceber que esse quadrado vai sair um pouco mais claro do que em relação a esse primeiro quadrado. Porque justamente a mão está mais relaxada e consequentemente, o nosso traço sai mais leve e mais fraquinho. Então, isso vai te ajudar muito na hora de desenhar. Então, se você tá no início e tá com dificuldade de fazer traço, experimenta segurar o lápis na diagonal ao invés do lápis em pé com a mão rígida. Então, tá aqui o nosso quadrado preenchido com o grafite, segurando o lápis na diagonal. Então, essa é a forma ideal para você fazer tanto o esboço como o detalhamento e até mesmo a pintura, tá bom? E a terceira forma de você segurar o lápis é com ele deitado. E aqui você vai perceber que o traço vai sair ainda mais fraquinho. E a intensidade do cinza vai ser ainda mais fraquinha. Então, a gente vai alcançar uma escala ainda mais clara de cinza, tá? E vocês perceberam também que eu preenchi esse quadrado de uma maneira muito mais rápida do que nesse primeiro aqui, tá? Aqui vocês conseguem perceber também que eu não tenho o traço tão definido quanto nesse primeiro. Eu consigo ter aqui a textura da folha ao invés da textura do traço, do grafite. Então, é um outro efeito que você vai ganhar segurando o lápis deitado, tá? É a forma ideal para você fazer sombras, sombreamento. Como não tem o rastro do traço, fica muito mais fácil de esfumar esse grafite. Eu vou mostrar para vocês agora. Então, eu vim aqui com o meu esfuminho. Ele tá sujo, mas não tem problema. E bem levemente eu vou esfumar todo esse grafite. E fica muito mais fácil de esfumar, porque o traço ele não tava rígido. Então, a gente não tem rastro do nosso traço. Então, aqui a gente tem um quadrado bem esfumado. Já aqui, a gente não consegue esfumar também esse traço, porque ele tá bem marcado. Tá vendo? A gente até consegue esfumar, mas ele não vai ficar tão homogêneo como esse aqui, ó. Tão suavizado. Mesmo se a gente fizer na direção contrária, a gente ainda vai ter marcas dos traços rígidos que nós tivemos na primeira etapa do preenchimento, tá? Na diagonal, a gente consegue esfumar um pouco melhor, mas com ele deitado, você consegue garantir um esfumado mais eficiente, tá? Então, com essas três formas de segurar o lápis, você tem um efeito diferente no seu traço. Então, quando você domina essas três formas de segurar o lápis, você consegue ter um traço melhor. Eu vou compartilhar aqui com vocês alguns exercícios para vocês treinarem o traço de vocês. Então, o primeiro exercício aqui que eu vou compartilhar com vocês é o exercício dos 2 pontinhos. Você vai fazer 2 pontinhos, pode ser mais próximo ou mais distante, tá? Faça o que for melhor para você. Ou vai treinando em todas as distâncias que você puder. E com esses 2 pontinhos, você vai ligar um ponto ao outro
de uma vez só, tá? E de uma maneira objetiva, sem hesitar. O objetivo desse exercício é você conseguir fazer o traço de uma maneira mais assertiva. E o ideal é que você não erre, e o objetivo é que você não erre o próximo ponto. Por exemplo, se você fizer um traço que termine para cima ou um traço que termine para baixo. E essa é a forma errada. Nesse exercício, o objetivo é você ligar um ponto ao outro. Esse aqui foi um pouquinho mais para baixo. Então, você vai pegar, fazer mais 2 pontinhos e ligar um ponto ao outro. Você pode fazer na diagonal também. O da diagonal é um dos mais fáceis. Então, depois do primeiro e do segundo, a sua mão fica mais aquecida. Então, os próximos traços vão sair um pouco melhores. Então, com os traços melhores, você pode ir aumentando a distância. De forma objetiva e sem hesitar. Porque se você hesita, o seu traço fica trêmulo, tá bom? Então, esse é o exercício número 1. O segundo exercício é o exercício dos traços curvos. E esse traço, ele também tem que ir de uma vez só. O objetivo desse traço é fazer com que você se acostume a fazer essa movimentação, ao invés de fazer um traço sendo construído aos poucos. Tá vendo a diferença desses 2 traços para esses 2 traços? Esses 2 saíram melhores do que esses. Então, tenta fazer esses traços curvos de uma vez só, sem hesitar, ao invés de ir construindo o traço, tá bom? O terceiro exercício são as formas geométricas, e essas formas geométricas você vai fazer também de uma vez só. Ao invés de ir construindo o seu traço ao desenhar as formas geométricas, conforme esse outro traço aqui que a gente fez, tá? Então, nesse exercício, você vai fazer as formas geométricas de uma vez só. E o objetivo desse exercício é treinar o seu traço para que ele não fique trêmulo na hora de você desenhar. Não tem problema nenhum você construir o seu traço, tá? Isso não é errado. Mas para que o seu traço melhore cada vez mais, é interessante que você treine o seu traço com essas formas diferentes, tá? E o quarto exercício, que na verdade é só um ponto para vocês se atentarem, é segurar o lápis no meio ao invés de na ponta do lápis, tá bom? Então, se você segurar bem aqui no meio do lápis, você também garante que o seu traço vai sair um pouco mais fraco. Se você segura aqui na ponta, automaticamente você coloca mais pressão no seu traço. Então, prefira segurar o lápis bem aqui no meio, tá? E faça os exercícios que eu mostrei para vocês, tá? Na última técnica desse vídeo que eu vou compartilhar com vocês, eu vou voltar nesse ponto de fazer o traço mais fraquinho, tá? Mas fica comigo até o final, que vai valer a pena e você vai entender o porquê da importância de você fazer um traço mais leve e mais fraquinho, tá bom? E a segunda técnica é a técnica da medição usando o lápis de desenho. Com essa técnica, você consegue ganhar mais tempo na hora de desenhar, você consegue ganhar mais agilidade ao fazer os traços e também as técnicas, e é uma técnica mais prática que substitui a régua em certos momentos. Eu vou fazer aqui uma linha reta para exemplificar a utilização dessa técnica. Se você não sabe desenhar olhos e sobrancelhas,
Aqui no canal já tem um vídeo em que eu ensinei a técnica para você fazer esse tipo de desenho. Eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição. E para fazer o desenho desse olhar, eu preciso de 3 medidas iguais, que vai ser a medida dos 2 olhos e a medida do meio do olho. E para fazer esse desenho, eu precisei dessa linha aqui, que é a linha do eixo, e a linha dos olhos. Então, como que eu consigo identificar as 3 medidas iguais? É aqui nesse ponto que vai entrar a técnica da medição. Eu vou marcar aqui do lado direito, esse tracinho aqui, que vai ser a medida para eu riscar aqui do outro lado, para eu ter a medida completa. Então, eu vou posicionar o meu lápis deitado, com a ponta encostando aqui no eixo que eu desenhei, e com o meu dedão eu vou marcar bem aqui nesse ponto que eu marquei no papel. Eu vou marcar no lápis, tá? Então, aqui, encostei a ponta no eixo, e com o meu dedão eu marquei no lápis o ponto que eu indiquei na folha. É essa medida aqui do lápis que eu quero que tenha aqui do outro lado. Então, sem tirar o dedão do lápis, eu vou vir aqui, vou posicionar o lápis com o meu dedão bem em cima do eixo, e com a ponta do lápis eu vou encostar na folha, tá? Então, aqui, bem aqui, eu vou riscar. Então, aqui nesses dois lados, eu tenho 2 medidas iguais. Conseguem perceber? Então, essa é a medida do meio dos olhos. E para fazer as outras 2 medidas do olho, é só eu pegar a medida completa. Então, eu vou posicionar a ponta do lápis nesse ponto aqui e o meu dedão nesse ponto aqui. Eu não vou tirar o meu dedão do lápis, porque é essa medida aqui que eu quero que tenha os 2 olhos. Então, eu vou posicionar o lápis desse lado, com o meu dedão bem em cima desse ponto, e vou encostar a ponta aqui na outra folha. Vou aproveitar e já fazer essa medida aqui. Só que aqui a ponta do lápis já tá encostando no ponto que eu já marquei na folha, certo? Então, essa parte vai ser um pouquinho mais difícil, mas não é impossível. Eu vou olhar bem na folha o ponto que eu quero marcar, que é aqui, onde tá o meu dedão. Vou tirar o lápis e vou marcar, tá? Vou marcar aqui também. Então, você pode voltar e checar se tá certinho. Tá tudo certinho. Então, beleza, a gente conseguiu medir 3 espaços iguais. Então, aqui já tá pronto para eu fazer o desenho dos 2 olhos, tá bom? Então, essa é a técnica de medição num desenho de figura humana, tá? Eu vou passar um outro exercício para você que não tem experiência com desenho e já achou super complicado essa parte dos olhos. Então, fiquem tranquilos que com esse exercício que eu vou passar agora, vocês vão conseguir entender melhor essa técnica da medição. Então, primeiro você vai fazer uma linha reta. Depois que você desenhou essa linha reta, você vai pegar a medida dela, a medida completa que você desenhou, tá? Pegou essa medida dessa linha que você desenhou, você vai marcar desse lado aqui, essa mesma medida. E vai fazer uma linha reta desse lado aqui. Tá? Novamente, você vai pegar a mesma medida da primeira linha que você desenhou e vai colocar aqui embaixo. Do mesmo jeito que a gente mediu esse lado, a gente vai observar aqui, nesse cantinho, que é onde a gente quer colocar o nosso pontinho. Então, a gente vem aqui e depois checa novamente para ver se tá tudo certinho. Conseguiu ver que tá? Aí, você vai pegar e fazer mais uma linha reta.
E para finalizar, você vai descer outra linha reta aqui. Então, voltando aqui na primeira linha, você vai observar que você conseguiu fazer um quadrado com quatro partes iguais. Esse é um exercício bem básico para você treinar essa técnica da medição. Então, você pode treinar com esse quadrado, com um retângulo, com um triângulo, tá? Com várias formas geométricas diferentes, você pode treinar essa técnica, porque quando você for desenhar a figura humana, que é mais avançado, ou então fazer um desenho de animal, ou então um desenho de perspectiva, você vai usar muito essas técnicas de medição, tá bom? Então, essa foi a segunda técnica. E a técnica número 3 é sobre as malhas de linhas. E essa é uma técnica que vai te ajudar muito a desenhar detalhes no seu cenário, seja um cenário 2D ou um cenário 3D. Você consegue utilizar essa técnica de diversas formas no seu desenho de cenário. Então, para exemplificar essa técnica, eu vou fazer aqui um quadrado. E dentro desse quadrado, eu vou fazer outro quadrado. Eu vou ligar também os cantos dos dois quadrados com linhas diagonais. E esse exercício você pode fazer com a régua se você quiser, tá bom? Bom, e nesse quadrado eu vou fazer uma malha de linhas. Nesse caso, eu vou fazer as linhas verticais, horizontais e vou fazer também linhas diagonais. Então, tá pronto a nossa malha de linhas. É agora o momento em que você vai fazer o seu esboço, tá? Vou pegar aqui um lápis mais forte para fazer os detalhes para vocês. E essa técnica eu já vou explicar mostrando no exercício para vocês. Isso aqui tudo já é um exercício, tá bom? Então, aqui nessas linhas que a gente desenhou juntos, você pode fazer na sua casa assistindo essa aula. Você vai treinar o desenho de alguns objetos ou então de algumas formas geométricas. Aqui, para exemplificar para vocês, eu vou fazer formas geométricas, tá? Então, fiz aqui um banquinho, uma estrutura de um banco ou de um sofá, se for um cenário de uma sala, tá? Então, se você quiser fazer um cenário de uma sala, você pode usar essas malhas para desenhar os móveis e entre outros detalhes que você queira colocar no seu cenário. Você também pode colocar detalhes em formatos redondos, como por exemplo, aqui.
É como se fosse o lustre da sala, tá? Ou então aqui uma janela ou um espelho bem em cima. Sei lá, você pode usar a sua criatividade para colocar os detalhes, tá? Aqui você pode colocar uma porta. Aqui no fundo, uma janela. E para quem não sabe, essa é uma perspectiva paralela, tá? Então, essa é uma perspectiva paralela. Então, com essa técnica da malha de linha, você consegue entender e colocar em prática essas técnicas de perspectiva. Vou fazer também aqui numa perspectiva oblíqua, para vocês entenderem melhor também nessa outra perspectiva. Agora, as linhas diagonais. E aqui nessa perspectiva oblíqua não tem linhas horizontais, apenas linhas verticais e diagonais, tá bom? Então, aqui eu vou desenhar uma janela. E aqui a gente pode desenhar uma porta. Tá? Então, esse aqui é só um exemplo bem básico. Então, nessa perspectiva oblíqua, você também consegue colocar em prática essa técnica das malhas de linhas, tá? E se você não sabe o que é perspectiva paralela e perspectiva oblíqua, na aula em que eu ensinei como desenhar cenários, eu expliquei certinho, passo a passo, como desenhar utilizando essas duas perspectivas. E utilizando essa malha de linha, você consegue entender de uma maneira melhor essas duas perspectivas, tá bom? E a técnica número 4 é como usar a borracha de uma forma que você não fique refém dela. Uma das maiores dificuldades de todo desenhista iniciante é desapegar da borracha. E as primeiras dicas que eu sempre dou, tanto para os meus alunos quanto para as pessoas que vêm tirar dúvidas comigo, é para desapegar da borracha, para justamente perder esse vício de sempre apagar todo o erro que você cometer. E eu sei que essa não é uma coisa simples de se fazer, não é fácil para algumas pessoas não apagar o erro assim que comete. Às vezes o erro no seu desenho ou no seu traço leva você a aprender algo novo. Porque se toda vez que você cometer um erro e for apagando, às vezes você esquece o porquê que cometeu aquele erro. Então, não apagar os primeiros erros, os primeiros traços errados, principalmente na fase do esboço. Se você procurar não apagar os erros na hora do esboço, você vai ver que você vai conseguir evoluir mais rápido. Parece contraditório, mas é esse o caminho. E é justamente no esboço que você tem a liberdade de errar, porque o esboço te permite aplicar vários traços um por cima do outro e, de repente, ali você tem uma ideia para fazer no resultado final que, de repente, você não tinha a ideia no começo do desenho, tá? Então, para que o seu esboço fique mais
livre, para que o seu esboço fique mais solto, para que ele não fique muito travado, para que o seu traço não fique muito travado, é importantíssimo que você desapegue da borracha nesse momento. Dito tudo isso, as dicas que eu dou para você conseguir se desapegar da borracha, para que você consiga não ficar refém dela, são 3 pontos. Então, são 3 pontos que eu quero passar para vocês para ajudar vocês a se desapegar um pouco mais da borracha. O primeiro ponto é você criar o costume de fazer 2 esboços. Um com lápis de cor. Então, o primeiro esboço você vai fazer com lápis de cor. E o segundo você vai fazer com lápis de desenho. O primeiro esboço você não vai apagar traço nenhum. E no segundo esboço você pode utilizar a borracha, mas utilize para apagar traços pontuais, tá? Não para apagar o seu traço inteiro que você fez com o lápis de cor. Então, aqui eu vou fazer um desenho bem simples mesmo, com o lápis de cor. Fiz uma forma geométrica do retângulo. Depois, um triângulo. Então, vocês puderam perceber que eu fiz uma casinha. E eu não apaguei nenhum traço. Vamos supor que isso aqui é um erro, ou isso aqui é um outro erro, tá? Não vou apagar esse traço. Então, com o lápis de desenho, eu vou vir aqui fazendo a modelagem do desenho, por cima desses traços. Vou até utilizar um lápis mais escuro, um 6B. Aqui na modelagem, é o momento de você utilizar outros traços. Ó, tá vendo que eu errei aqui? Aqui é um traço pontual. Aqui eu posso apagar, tá? Não apaguei o desenho completo, só apaguei onde eu queria. Aí, eu venho aqui e faço o traço da maneira que eu queria fazer. Entendeu? Aqui você não vai ficar apagando toda hora. No detalhamento, é a parte que você vem com mais atenção para colocar outros detalhes. Ó, nessa partezinha aqui, se eu quiser apagar, é só essa parte que eu vou apagar. Eu venho e corrijo, tá? Um segundo ponto que eu quero falar para vocês é no peso que você coloca na sua mão quando for desenhar. Se você faz traços muito pesados, e vamos supor que eu errei bem aqui. Se eu quiser apagar, consegue perceber que eu não apaguei completamente? Mas se eu fizer traços mais leves e quiser apagar, a borracha consegue apagar com mais eficiência. Eu não preciso ficar esfregando a minha borracha toda hora. Então, faça traços mais leves, tá? Se você coloca muito peso na sua mão na hora de desenhar, você vai ficar apagando, apagando, apagando. E é muitas vezes nessas ocasiões que você acaba rasgando o seu próprio desenho. Então, só de você fazer o traço mais leve, com a mão mais solta, mais leve, segurando o lápis na diagonal de uma maneira mais livre, você ganha mais agilidade. E se porventura você errar, você vem aqui pontualmente, apaga sem rasgar a folha e faz o traço corretamente da forma que você gostaria de fazer, tá? Sempre com a mão bem leve e traços bem fraquinhos, bem fluidos, tá bom? Mas, afinal de contas, como conseguir não colocar a mão pesada e rígida no papel? A minha dica que eu dou para você é sempre aquecer a sua mão antes de desenhar e, principalmente, fazendo formas geométricas. Pega uma folha e vai treinando círculos, triângulos.
quadrados. Faça também treinamentos de linhas, sempre movimentando os seus dedos, o seu braço. Tá vendo? Se você fizer sempre um aquecimento da sua mão, fazendo esse treinamento de formas geométricas, de linhas, antes de fazer qualquer desenho, você vai sentir que a sua mão vai soltar com mais facilidade e você vai conseguir fazer traços mais leves e mais soltos, tá bom? E a última técnica de desenho que eu quero passar para vocês hoje é uma técnica de pintura. Vou até utilizar uma folha que eu já utilizei aqui, e é uma dica para quando você for utilizar o lápis preto, para que a sua pintura fique mais bonita. É uma dica bem simples, é um truque que eu sempre utilizo na hora de desenhar, de pintar um desenho meu. Então, eu faço uma primeira camada de roxo, vou fazer aqui um quadrado para mostrar para vocês. Então, eu fiz aqui a primeira camada com o roxo, e agora por cima dessa camada eu vou passar o preto. Bom, e aqui do lado eu vou fazer um outro quadrado sem a base de roxo embaixo, para vocês verem como que vai ficar. Ó, trazendo mais pra perto, pra vocês verem a diferença. Aqui tem a base de roxo e aqui não tem a base de roxo, tá? Então, é uma percepção que você ganha quando você for aplicar no seu desenho, tá, pessoal? Mas pode confiar que a sua pintura vai ficar muito mais bonita fazendo essa base de roxo embaixo, sempre quando você for utilizar o lápis preto, o lápis de cor preto, tá, pessoal? Façam esse teste aí no desenho de vocês e me contem se deu certo para vocês. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje e espero que tenham gostado dessas 5 técnicas fáceis de desenho. Espero que vocês apliquem todas essas técnicas quando forem fazer algum desenho e depois me contem se alguma delas funcionou para vocês. Bom, obrigada por assistir até aqui. Deixa o seu like se você gostou do vídeo e se você gostou das técnicas. Comenta aqui para mim quais outras técnicas você também quer aprender aqui no canal.
Compartilhe esse vídeo com quem também gosta de desenhar e me segue também lá no meu Instagram, @ajuquedesenhou. Bom, obrigada por assistir até aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau!